também estão sob proteção policial. Um dos militantes, em vídeo divulgado nas redes sociais, estendeu as ameaças a uma mulher do Supremo Tribunal Federal. Investigadores federais suspeitam que ele se referia à ministra Rosa Weber, que mais tarde deu o voto decisivo para a prisão de Lula. Na sexta-feira, dia 6, véspera do ex-presidente Lula se integrar à polícia para passar a cumprir pena atrás das grades, o edifício onde a ministra Carmen Lúcia tem seu apartamento em Belo Horizonte foi pichado por militantes do MST com tinta vermelha, simulando sangue. Ostensivas ou veladas, as ameaças têm gerado certo impacto nos tribunais. Mesmo os que têm pouca possibilidade de se concretizar provocam efeitos emocionais nos juízes e podem minar a independência de cada um deles. As ofensivas contra magistrados são, acima de tudo, um atentado ao Estado de Direito e à democracia. As tentativas de influir nas instituições brasileiras constituem um retrocesso histórico e vão na contramão da evolução de uma sociedade livre e com seus valores fundamentais consolidados. Olha, tem algumas coisas que a gente precisa destacar nessa matéria. Os juízes e ministros não são os únicos que sofrem intimidações. Semanas atrás, a Polícia Federal descobriu um dossiê a respeito do ministro da Segurança, Raul Jungmann. Relatórios de inteligência mostram que o crime organizado possui informações sobre o hotel, as livrarias e os restaurantes que o ministro frequenta quando está na cidade. O ministro Barroso também é alvo. Recentemente, ele foi vítima de telefonemas preocupantes que partiram de pessoas que o advertiram a respeito de processos dos quais ele está encarregado. De certa forma, esses juízes da Lava Jato também são vítimas dela, porque acabam perdendo a sua própria liberdade, o seu direito de ir e vir, em razão desse medo constante de ameaças recebidas. Então você, sua família, tem que mudar a sua rotina, tem que diminuir o seu número de compromissos sociais. E quando você está no lugar, sempre tem aquele pensamento: será que alguém está observando? Será que não está? O ministro Edson Fachin, por exemplo, quando vai sair de manhã para fazer uma caminhada, ele o faz com 2 seguranças armados do lado. E toda vez que alguém estranho se aproxima, os seguranças colocam a mão nas armas instintivamente, por questão de treinamento também, para maneira de reagir ao primeiro sinal de movimento brusco. No Rio de Janeiro, o Marcelo Bretas está fazendo um curso de tiro. E na semana em que ele falou para a imprensa, que ele deu uma entrevista dizendo que estava fazendo um curso de tiro, ele disse o seguinte, abre aspas: olha, eu não sou tão inocente a ponto de achar que nada vai acontecer comigo, fecha aspas. Então, ele sabe que no Rio de Janeiro a situação está complicada. Tá aí o caso Marielle como exemplo. Um mês depois, ninguém sabe o que aconteceu exatamente. É claro que a polícia trabalha com algumas investigações, mas não se tem certeza. Ação de milícia, provavelmente, mas nós não podemos comentar porque nós não sabemos o teor das investigações. Então, assim, você no exercício da sua profissão, como juiz ou desembargador, você vive o mesmo medo que nós aqui, que não temos a proteção da polícia, vivemos. Tá? Então é um pouquinho do clima que nós temos no Brasil hoje. E acompanhem depois do intervalo. Radar. Notas da vida política no Brasil. Voltamos já. Minuto 1. Jornalismo sério e imparcial. A Rádio Naerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Quero curtir a praia, balada com os amigos, vários contatinhos, vida social. Quero muita saúde, eu quero me cuidar. Sempre meus amigos todos vão me apoiar. Sai tuberculose, sai de mim. Esse tratamento eu vou até o fim.
Se você tosse há mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento pelo SUS é gratuito, mas precisa ser feito até o final. Todos juntos contra a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça a Rádio na App no seu computador. Acesse jornalismonapp.com.br. Voltamos com o programa Minuto 1. Você bem informado, minuto a minuto. Minuto 1, Radar. Notas da vida política no Brasil. No escuro. Na cadeia há 1 ano e meio, Eduardo Cunha acumula dívidas. Por falta de pagamento, a empresa Light, concessionária de energia no Rio, cortou a luz das salas que ele mantém no centro da cidade. Quem quer ser um milionário? Depois de lançar um canal no YouTube, Ike Batista vem oferecendo aulas de negócios e serviço de orientação a profissionais mais jovens. Há 2 semanas, recebeu em sua mansão no Rio de Janeiro a primeira turma de alunos. São tantas emoções. Preso em Curitiba e sem direito a habeas corpus, Antônio Palocci se emocionou ao ouvir pelo rádio Lula discursando para a militância em São Bernardo, antes de se integrar. Segundo Palocci, Lula tem a fala de um verdadeiro estadista, mas, como se sabe, a disposição de delatar o ex-amigo permanece. O Vingador. Por falar em Eduardo Cunha, o político prepara uma ofensiva contra seus inimigos. Ele promete entregar ao judiciário informações e documentos que apontam mentiras nas delações de Lúcio Funaro, Fernando Baiano e Júlio Camargo. E vem aí mais lenha na fogueira da Lava Jato. Fora dos holofotes. Nem só de grandes operações vive a Polícia Federal. Ela também realiza investigações discretas, geralmente em torno dos políticos. Essas são realizadas a pedido da Procuradora-Geral Raquel Dodge. Quase bilionário. Eunício de Oliveira, presidente do Senado, está prestes a ficar 450 milhões de reais mais rico. Ele negocia a venda de sua empresa de transportes de valores a um grupo estrangeiro. À espera de um deslize. Tem gente no entorno de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, com uma ideia fixa na cabeça: colocar um dos 20 pedidos de impeachment contra Temer em votação e dar a Maia a chance de disputar a eleição na cadeira de presidente. Sabe o que falta? Só o motivo. Esqueletos no armário. Por ordem de Lula, a cúpula do PT terá uma conversa franca com Jacques Wagner, cotado para a presidência. O partido quer saber se Wagner tem em suas gavetas algum negócio que a Polícia Federal ainda não conhece. E eu diria que não é só o Lula, chefe do PT, que está passando esse recado aos partidos. Eu acredito que todos os chefes de todos os partidos estão pedindo para os candidatos, para os futuros presidenciáveis, darem uma olhada no armário, olhar os seus esqueletos ou os seus negócios escusos. A história do crime. Os delegados Márcio Anselmo e Jorge Pontes, ex-Interpol, estão finalizando um livro sobre o crime organizado no país. Na obra, que será lançada pela editora Objetiva no segundo semestre, os autores mostram de que maneira os bandidos de gravata se apossaram das instituições políticas. É uma leitura obrigatória a todos que desejam saber como os engravatados estão tomando conta da política brasileira e tomando conta do nosso dinheiro também. E um show de favela.
O tema do próximo Rock in Rio em 2019 será favela. A ideia é ter um espaço temático dentro de um evento, em que todos os funcionários venham de comunidades. Outras ações sociais vão acontecer em paralelo. E acompanhe, após o intervalo, novo código de conduta entre homens e mulheres no trabalho. Fique bem informado, fique com a gente. Voltamos já. A Rádio na App também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaep.com.br. Quem doa sangue doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio. Unaerp. Estamos de volta. O assunto agora é comportamento. O novo código de conduta entre os sexos. O aumento das denúncias de assédio sexual e as novas condutas pautadas pelo feminismo fazem empresas vetar caronas, beijinhos e outras interações entre homens e mulheres. Os códigos de conduta entre os sexos estão passando por uma transformação radical, impulsionada pelo aumento das denúncias de assédio sexual e pela crescente afirmação feminina. Um gerente que cumprimenta uma nova funcionária com um beijo no rosto, elogia a roupa e o perfume da secretária, despede-se usando a saudação beijo ao final de um e-mail e oferece carona a uma subordinada, transformou-se hoje num chefe recordista de condutas inadequadas. Um dos primeiros efeitos dessa mudança é a confusão na cabeça dos homens, criados no tempo em que era aceitável virar a cabeça e acompanhar com os olhos a passagem de uma mulher. O mundo mudou, e mudou rapidamente. O que é aceitável e o que não é se mistura na cabeça do mundo masculino. Abrir a porta para uma mulher, uma atitude de cavalheirismo para a maioria, já é visto como ofensivo por algumas mulheres que enxergam nisso um galanteio indevido. Para ajudar funcionários a lidar com essa questão, várias são as empresas que oferecem treinamento e distribuem cartilhas a respeito do tema. Cumprimentos que incluam beijos e abraços estão proibidos. Coisas evidentes como solicitação de favores sexuais, olhares maliciosos e exibição de fotos sexualmente sugestivas também estão vetados. A empresa Intel do Brasil, a exemplo de outras, abriu um Disque Denúncia, destinado a acolher relatos de abuso da parte de funcionários. Por medo de ultrapassarem o limite e prejudicarem sua carreira, muitos homens têm redobrado a vigilância. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 88% das ações de assédio sexual em 2016 se deram na esfera trabalhista. O assédio, evidentemente, pertence a uma categoria bem diferente da que abrange carona e beijo no rosto. No país, o assédio é crime previsto no Código Penal desde 2001. Incorre nele todo indivíduo que tentar obter vantagem carnal usando a condição de superior hierárquico ou lançando mão de sua ascendência sobre alguém. O problema está em definir com clareza a linha tênue que separa a saudável gentileza entre os sexos do momento em que começa a brutalidade do assédio. No Brasil, os processos por assédio sexual aumentaram 200% num período de 3 anos. Levantamento da consultoria Courier Analytics na base de dados do Conselho de Justiça mostra que em 2013 houve 1.530 novas ações de assédio em primeira instância. Em 2016, esse número chegou a 4.450.
O certo é que as novas regras de convivência entre homem e mulher não podem confundir assédio, que é crime intolerável, com gentileza e mesmo com o jogo de sedução, que é natureza humana. Algumas cartilhas de empresas indicam para o funcionário ou para o grupo de funcionários como se portar com o colega do outro sexo, tá? Essas cartilhas, em geral, pregam mais ou menos o que eu vou dizer aqui. Muda um pouquinho de uma para outra. Mas as atitudes são essas. Aquele colega que fala pegando, que fala encostando na gente, já incomodava. Agora, em algumas empresas, o gesto tornou-se oficialmente inadequado. No treinamento anti-assédio da Intel no Brasil, um vídeo mostra um homem tocando o ombro de mulheres. Em seguida, uma placa indica: pare. Se um contato avança para seios e nádegas, o problema passa a ser com a justiça. Casos de mulheres tocadas dessa forma terminaram nos últimos anos em indenizações de até R$50 mil às vítimas. Cumprimentar com beijinhos. O manual de conduta de alguns escritórios começa a banir a saudação, tão comum aqui no Brasil. Em elaboração, o Código da Rede de Clínicas Médicas Doutor Consulta deve incluir um aviso contra abraços e beijinhos no rosto. É melhor evitar o toque, pois nunca se sabe qual é o limite da outra pessoa, diz a gerente de gestão Ana Carla Ribeiro. Piadas e palavrões. Empresas como a farmacêutica Bayer e a armazenadora Guarde Aqui coíbem piadas maliciosas e linguagem sexualmente explícita. O comportamento será considerado pior, é claro, se fizer referência a uma funcionária específica. Um caso recente na Justiça do Rio Grande do Norte resultou em indenização de R$ 6.700, convenhamos que é muito pouco, por dano moral a uma profissional por comentários com conotação sexual do superior hierárquico. Ou seja, o próprio chefe fazendo piadinha de mau gosto a respeito da funcionária acabou sendo processado. R$ 6.700 aqui, para mim, na minha opinião, é muito pouco. Elogios a roupas, perfume e forma física. Para o advogado trabalhista Denis Sarak, elogios a roupas ou a perfume de mulheres no ambiente de trabalho não são considerados assédio, se não há conotação ofensiva. Mas como ter certeza desse limite? Algumas empresas e organizações orientam a equipe a evitar esse tipo de comentário. Pode ser entendido de uma outra forma e causar problemas, diz o superintendente do SESI, José Antônio Farais. Dar carona a colegas. Empresas com códigos mais detalhados têm aconselhado carona entre colaboradores apenas quando mais de 2 pessoas embarcarem. Já para o sociólogo americano Michael Kimmel, deixar de transportar uma colega por meio de consequências é uma reação desonesta dos homens. Não há nada de problemático em ser gentil com alguém do trabalho, desde que você não pense que isso lhe dá o direito de fazer alguma coisa, assegura o sociólogo. Reuniões a portas fechadas. Por que isso seria um problema? Indaga o sociólogo Michael, para quem a situação por si só dificilmente deve ser interpretada como assédio. No entanto, em algumas organizações, entre elas o SESI, por exemplo, há orientações para que professores não fiquem sozinhos com um único aluno na sala de aula a portas fechadas. Mandar beijo no final de e-mails e mensagens. Não há notícia de que isso tenha acabado em processo, mas, por receio de que a atitude seja interpretada como tentativa de ampliar a intimidade, muitos profissionais têm preferido o termo abraço ou simplesmente obrigado. Na verdade, isso confunde realmente a cabeça de nós homens, principalmente. Eu estava numa festa há algum tempo atrás e eu fui querer ser gentil com a mulher, quis puxar a cadeira para ela. Ela colocou a mão, apontou a mão para mim e falou: não, moço, fique tranquila, minha cadeira eu mesmo puxo. Eu sinceramente não soube onde enfiar a cabeça naquela hora, eu não esperava aquela reação, mas depois eu entendi que realmente já tem mulher que acha que abrir a porta de um carro, abrir a porta de uma sala ou mesmo puxar uma cadeira já é um ato de
cavalheirismo assim exagerado, com segundas intenções. Tá? Então eu acho que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente considera abuso ou não abuso. Tá? É preciso ter bom senso e principalmente respeitar a outra parte. Se você tiver respeito, você nunca vai estar cometendo nenhum ato incorreto, seja ele dentro do trabalho ou fora do trabalho também. E acompanhem depois do intervalo. Crescimento chinês incomoda norte-americanos. Minuto 1. Jornalismo responsável e imparcial. Voltamos já. Ouça a rádio na app no seu computador. Acesse jornalismonapp.com.br. O Vitor, que vai ter um escritório de advocacia com o Marcelo, que vai conhecer a Mariana, que vai ter uma clínica de fisioterapia com a Letícia, que vai ser super amiga do João Paulo, que vai trabalhar numa multinacional com a Carol, que vai namorar o Guilherme, que junto do Caio vão criar uma startup revolucionária. Hoje, eles nem se conhecem, mas todos vão se encontrar em 2018. UNAEP, processo seletivo 19 de maio. Acredite nos encontros, eles vão mudar a sua vida. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Você ouve a Rádio UNAERP. Voltamos com o programa Minuto 1. China, da pirataria à inovação. China ganha posições na corrida pelo desenvolvimento tecnológico e incomoda os Estados Unidos e outros líderes mundiais. A pirataria do gigante asiático nunca poupou nada nem ninguém. Desde carros até sandálias havaianas, as imitações que invadem os mercados de todo o mundo e atraem consumidores pelo preço continuam a existir. Mas essa prática está com os dias contados. Isso porque, sob o comando do presidente Xi Jinping, a China lançou no ano passado a iniciativa Made in China 2025. O objetivo do plano é fabricar produtos e dotar as empresas da capacidade de dominar todas as etapas de produção de equipamentos e serviços tecnológicos de última geração. Em 2017, pela primeira vez, a China ficou entre os 5 países com maior número de patentes aceitas nos Estados Unidos, atrás apenas do Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Foram mais de 15 mil registros, o que multiplicou por 10, na última década, o total de pedidos aprovados pelo Escritório de Patentes e Registros. Os números atestam o sucesso da China em seu plano de assumir a dianteira em inovação tecnológica e enfrentar de igual para igual a competição nos mercados mundiais mais exigentes. Para efeito de comparação, o Brasil obteve menos de 500 registros nos Estados Unidos em 2017, uma goleada de 31 a favor dos chineses. Em publicação de artigos científicos, eles só perdem para os americanos. Segundo Oliver Stuckel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, a China hoje é o país que mais investe em energia renovável e inteligência artificial, enquanto no Brasil ainda se discute se o sucesso do país se deve à manipulação da taxa de câmbio. Há tempos, a China se provou confiável na confecção de produtos desenvolvidos fora, como os tênis da Nike ou os iPhones. Mas as marcas chinesas, em sua maioria, ainda são consideradas como de segunda mão ou terceira linha. É exatamente nesse ponto que entra o plano Made in China 2025. A ideia é impulsionar as empresas, tornando-as mais fortes e competitivas. As empresas Huawei e ZTE, duas gigantes no campo da tecnologia da informação, já incomodam os americanos. Nos Estados Unidos, existe a preocupação de que uma delas se torne a líder da nova geração de telefonia celular, a 5G, e domine a infraestrutura de telecomunicação. Militares se dizem receosos quanto à segurança dos dados. Um documento interno da Casa Branca, vazado no início do ano, discutia a necessidade de o governo cuidar ele próprio da criação de rede 5G
e não deixá-la nas mãos de companhias estrangeiras. O governo de Donald Trump anunciou semanas atrás a decisão de impor tarifa de 25% sobre até 60 bilhões de dólares em importações chinesas. Os Estados Unidos desejam acabar com uma artimanha histórica do governo comunista, que é o compartilhamento tecnológico forçado. Para investirem no gigante asiático, os estrangeiros devem obrigatoriamente associar-se a grupos locais. Só assim é possível estar presente no mercado que mais cresce no mundo. Nas últimas 3 décadas, a China, embora seja uma ditadura comunista, soube aprender lições essenciais com as potências capitalistas ocidentais. Abriu-se à competição, incentivou a inovação e preparou seus trabalhadores para que atuassem em atividades mais complexas. O Brasil, enquanto isso, saltou de uma crise para outra, sem encontrar um rumo do desenvolvimento. Resultado: no ano passado, o PIB per capita da China, ajustado pelo poder de compra, superou o do Brasil. Em 1980, os brasileiros eram, em média, 15 vezes mais ricos que os chineses. Todos os países reconhecem o papel que a China tem no mundo atual. Algumas nações, como os Estados Unidos, por exemplo, têm programas em parceria com os chineses. O mais famoso deles, talvez, seja o intercâmbio de professores. Os norte-americanos enviam professores de inglês à China para ensinar inglês. E, em contrapartida, os chineses enviam seus profissionais à América para ensinar mandarim. O crescimento chinês, na verdade, representa oportunidades para muitos países. Aqui no Brasil, por exemplo, os chineses investiram só no ano passado mais de 20 bilhões de dólares nos mais diversos segmentos, desde infraestrutura até comércio e serviços. E acompanhem depois do intervalo. Série da Netflix expõe corrupção no país. E o DJ brasileiro Alok se firma como um dos grandes nomes da música eletrônica. Fique bem informado, fique conosco. Voltamos já. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismounaerp.com.br. Minuto 1 Mundo. Voltamos com o programa Minuto 1. Cultura. A Lava Jato ganha o mundo. O Mecanismo, série vista em 190 países, transforma em entretenimento a corrupção no Brasil. O Mecanismo, série brasileira exibida em 190 países pela Netflix, mostra as investigações da Operação Lava Jato, iniciada há pouco mais de 4 anos e ainda em andamento. Embora os personagens sejam fictícios, todos eles são inspirados por pessoas reais, assim como os eventos narrados nos episódios. O protagonista da série, o delegado da Polícia Federal Marco Ruffo, interpretado pelo ator Selton Mello, investiga o doleiro Roberto Ibrahim, vivido por Henrique Dias. As ações e falas de Roberto representam as do doleiro Alberto Youssef, cuja prisão deu início à Lava Jato, a maior operação contra a corrupção vista até hoje no Brasil. Logo no início de O Mecanismo, o espectador tem um choque ao comparar a vida do delegado Marco Ruffo à do doleiro Roberto Ibrahim. Em 20 anos de Polícia Federal, os únicos bens que o policial possui são um carro usado e um sítio no interior do Paraná. Roberto, por sua vez, num curto espaço de tempo, passou de pobretão vendedor de pastéis a muambeiro e daí a milionário. Isso tudo sem ter completado os estudos e sem exercer uma profissão. Apesar disso, ele circula nas altas rodas políticas e empresariais.
A série é dirigida por José Padilha, responsável pelos filmes Tropa de Elite 1 e 2. Ao final do segundo Tropa de Elite, fica evidente que a violência no Rio de Janeiro está ligada à corrupção no Estado. Em O Mecanismo, as investigações expõem as ligações obscuras entre empresas, financiamentos de campanha e governo federal. Segundo José Padilha, a corrupção é a lógica da democracia brasileira. Outras referências à Lava Jato podem ser encontradas ao longo dos episódios da série. A presidenta do país, Janete Ruskov, interpretada pela atriz Sara Berdichevsky, usa a seguinte frase num discurso. Abre aspas. Dei ordens para o desenvolvimento de uma nova tecnologia para estocar vento. Bom, a gente sabe muito bem quem foi que disse isso, né? O doleiro Alberto Ibrahim é preso, mas logo seus advogados manobram para tirá-lo da prisão em troca de uma delação premiada, que fez tudo terminar em pizza, exatamente como ocorreu com Youssef em 2003. Por solicitação da Netflix, que temia problemas jurídicos, alguns nomes óbvios foram alterados. A Petrobras é chamada de Petrobrasil. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é chamado de João Higínio. E Marcelo Odebrecht transforma-se em Ricardo Brecht. Ao contrário do filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, que tenta transformar a Lava Jato num filme de ação, a série de Padilha enfatiza as sutilezas das investigações e a densidade psicológica dos personagens. Os pontos fortes de O Mecanismo são mostrar o esforço de Formiguinhas como delegado Rufo, que transborda de indignação ao ser expulso da Polícia Federal, e o retrato claro da corrupção no Brasil. Novas caras surgem, mas o tabuleiro do jogo continua o mesmo. Olha, essa série é bastante polêmica, porque antes da produção, a Netflix procurou o PT para informar o PT que ia usar a sigla do partido na série. E o partido foi muito claro com a Netflix, com a produtora da parte da série, dizendo que era muito provavelmente o que a Netflix iria divulgar não era a verdade dos fatos. É uma série bastante polêmica, as pessoas estão debatendo muito nas redes sociais. O DJ brasileiro Alok se firma como um dos gigantes da música eletrônica no mundo. Uma das grandes atrações do Festival de Música Lollapalooza deste ano, o DJ e produtor goiano Alok, 26 anos, tornou-se em 2017 o primeiro brasileiro a figurar entre os 30 artistas mais ouvidos do Spotify ao redor do mundo. A revista Forbes o elegeu como uma das pessoas com menos de 30 anos mais influentes do país. Impulsionado pelo single Hear Me Now, Alok anima festas e toca em festivais nos Estados Unidos, Itália, Espanha e Inglaterra. Celebridades como o roqueiro Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, a atriz Mariana Rui Barbosa e o jogador Neymar já o contrataram para baladas particulares. Alok é um dos mais destacados representantes da House Music, um estilo de música eletrônica que tem mais apelo aos que pouco sabem a respeito desse gênero. Essa vertente tem pitadas de soul, disco music e o predomínio dos vocais, mais direcionados ao pop e longe da velha ideia do bate-estaca. A música eletrônica há muito não é mais uma cultura de gueto ou tribo, como na década de 90, época das raves clandestinas. Essa mudança tornou possível colaborações entre DJs famosos e artistas de outro gênero. O francês David Guetta, por exemplo, já gravou ao lado de Rihanna. A dupla The Chainsmokers já apareceu ao lado de Chris Martin, vocalista do Coldplay. Desculpa. Alok também a utiliza muito bem. Recentemente lançou o hit Paga de Solteiro Feliz, com as vozes das cantoras Simone e Simaria. Segundo Alok, a música eletrônica hoje está intimamente ligada à música popular, através da influência de estilos como o pop, o funk e o sertanejo. O contato com a música eletrônica começou cedo. Alok é filho dos DJs Surp e Ekanta, precursores do Psytrance no Brasil e criadores do festival Universo Paralelo. Aos 16 anos, antes de ser conhecido como Alok, tocava ao lado do irmão gêmeo, Bhaskar.
Os nomes de ambos foram inspirados nas doutrinas do guru indiano Osho, de quem seus pais eram devotos. Antes de se firmar no Brasil, o DJ chamou a atenção da cena internacional. Em 2016, ocupava a 25ª posição do ranking dos melhores do mundo na revista especializada DJ Mag. No ano passado, lançou Hear Me Now, em parceria com também DJ e instrumentista Bruno Martini e o cantor Ziba. O Brasil é um terreno fértil para a música eletrônica. A Brazil Music Conference, dedicada ao mercado latino-americano da dance music, levantou recentemente o perfil dos brasileiros que consomem música eletrônica. São jovens, na faixa dos 18 a 24 anos, e com boa escolaridade. 69% cursaram uma faculdade. A distribuição entre os sexos é equilibrada, com uma pequena vantagem para os homens, 52%. Não é um público tão amplo quanto o do sertanejo, mas tem poder aquisitivo e por isso ganha atenção da indústria fonográfica. 3 gravadoras possuem um selo especializado no gênero: Sony, Universal e Som Livre, justamente pelo fato da eletrônica se misturar aos demais gêneros, como o sertanejo e o funk. Terminamos o Minuto 1 de hoje, ao som de um dos maiores hits de Alok, Hear Me Now. Lembrando que o programa é transmitido direto dos estúdios da Rádio Naerp, em Ribeirão Preto, São Paulo. A apresentação é de André Luiz Ribeiro. A coordenação de produção é do professor Gil Santiago. Na técnica de som esteve Tiago Alcaraz. Agradecimento especial a André Coutinho, apresentador do programa Papo Entre Linhas, aqui também da Rádio Naerp, que gentilmente gravou as vinhetas dos quadros utilizados no programa de hoje. Desejo a vocês todos uma excelente noite. Obrigado pela audiência, fique conosco. Siga com a programação da Rádio Unaerp. You get to hear me now. If you get to hear me now. Know you'll be stronger when